Bendito Deus, no nome de Jesus, te adoramos nesta manhã, sabendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre todos. Pedimos ao Senhor que a graça do Senhor esteja conosco neste dia, no nome de Jesus. Não nos desampare, ó Senhor Deus, nós precisamos muito de Ti. Que esta palavra entre nos nossos corações e mentes e que sejamos abençoados com ela, no nome de Jesus. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 5, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada grupo, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus pela palavra dele lida. Vamos à mensagem de hoje, que tem como título: Estando em tribulações, ore. Estando em tribulações, ore. Bom, falamos, do crescimento das igrejas, das conversões por todas as partes, do avivamento incontestável, e do grande número de novos discípulos. Tudo isso estava muito bem, a igreja estava prosperando, a igreja estava avançando. Como eu disse, o avivamento era incontestável. Mas chega a Antioquia uns profetas vindo de Jerusalém, e um desses profetas, chamado Ágabo, ele diz o seguinte: olha, haverá uma grande fome no tempo de Cláudio, nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador que tinha feito rei, o rei Agripa I. Ele o colocou como rei. Esse rei Agripa I era neto do Herodes o Grande. Então esse era o rei Herodes Agripa I, neto do grande rei Herodes, aquele que se sentia grande por ter matado os inocentes em perseguição, tentando matar a Jesus ainda bebê, mas o seu plano faliu, o seu plano não deu certo. Glória a Deus por isso. Bom, este então, neto de Herodes o Grande, que não tinha condição nenhuma de ser rei, mas esse imperador romano chamado Cláudio o colocou por questões políticas como rei. Talvez ele, por estar politicamente em crise, ele então quer agradar os judeus para estabelecer o seu reino, para ter garantia do seu reino ali. E o que ele faz? Então ele levanta uma perseguição à igreja. Ele quer acabar com o cristianismo para agradar os judeus que eram inimigos de Cristo. Aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, aquelas pessoas ali, os fariseus e aquela junta toda ali contra Cristo. E ele então manda imediatamente executar Tiago à espada. Tiago não teve tempo quase de respirar, foi preso e foi executado. Só que ele viu que isso fez os inimigos de Cristo muito felizes, Aqueles religiosos ali, entre aspas, muito felizes. E o que ele faz? Eu vou aumentar o meu ibope aqui no meio dos judeus. Eu vou aumentar a minha consideração no meio deles. Eles vão enaltecer quando eu então lançar agora o segundo apóstolo à morte. O primeiro foi Tiago, irmão de João, daquele chamado Filhos do Trovão. Tiago então,
morreu à espada, foi executado, e ele manda então prender a Pedro. E qual a sua intenção? Na Páscoa nós não podemos fazer isso, mas depois da Páscoa eu dou um outro show de morte, eu derramo mais sangue para agradar os judeus. E os judeus se alegravam nisso, muitíssimo nisso. E então vão comemorar a Páscoa. Que ironia, né? Gostam da morte de inocentes, aplaudem a morte de inocentes, né? Só porque esses inocentes são cristãos. E então, o que acontece? Aumenta essa perseguição. E por que esse Ágabo disse da fome na Judéia e em Jerusalém praticamente? Porque quando este Cláudio estava em crise, né, mundial ali, havia uma fome mundial para acontecer, e esse Cláudio imperador, então, né, já estava em problemas com Herodes, e por o cristianismo ter aumentado em Jerusalém, então aqueles cristãos ali não tinham nenhuma ajuda dos sacerdotes e nenhuma ajuda dos judeus. Agora eles eram inimigos dos judeus por serem cristãos. Então aquelas vendas de propriedades que dissemos antes, que as pessoas vendiam e dividiam o dinheiro, né, para sustentar os crentes ali, agora acabou aquele dinheiro. Então a igreja de Antioquia resolve fazer uma oferta grande, porque este chegou lá dizendo que haveria fome lá, este profeta. O que acontece? Levando a oferta grande, manda a melhor oferta e manda para que os irmãos da Judéia fossem supridos nesse período de necessidade. Um amor muito lindo, brotado, né? Nasceu na igreja de Antioquia e é exemplo para muitas outras igrejas. O que acontece é que Paulo e Barnabé, então, leva este dinheiro até a Judéia, até Jerusalém, para que fossem os irmãos ajudados. Mas chegando lá, nesse período também, quem está ali? Morto? Tiago, a espada, e Pedro preso. A igreja em si estava em angústia por ver os seus líderes, né, correndo risco de morrerem, e os líderes morrendo, né? A Bíblia diz que ao pastor sofrer, né, na ausência do pastor, sofrendo o pastor, morrendo o pastor, as ovelhas dispersarão. Então o que acontece? Esse era o medo da igreja. A igreja estava em angústia e a igreja então buscou o rumo certo. A igreja resolveu: nós vamos orar. Por Tiago já não tem mais jeito, porque ele foi executado imediatamente, mas Pedro está preso. Só que Pedro era a terceira prisão dele já. A primeira prisão, eles prenderam lá num presídiozinho do templo lá, no outro dia soltaram para arguir a Pedro e dizer a ele: pare de pregar o evangelho. Já na segunda prisão, eles colocaram soldados, algemaram e acorrentaram e etc. ali, mas Deus os livra da prisão na segunda prisão. Agora, Herodes não é bobo, ele diz: agora eu vou botar uma super guarda, uma guarda muito forte, e duvido, nem Deus poderá livrá-lo, né? Dizia então o Herodes Agripa I. O que acontece é que, para surpresa de todos, a igreja em angústia busca o rumo certo, como eu disse, e vai para a oração. E ora incessantemente a Deus. Não parava as suas orações. Era oração chegando no céu, oração chegando no céu, oração chegando no céu. E a palavra de Deus diz que quando você ora, Deus te ouve. Jesus diz que até o juiz iníquo, quando ele é perturbado, quando ele é tocado à sua porta, quando ele não tem sossego, até ele sendo iníquo, ele ouve a voz da súplica. Então Deus estava recebendo súplicas e mais súplicas. Os crentes de Jerusalém estavam ali orando e pedindo a Deus: dê o livramento do apóstolo Pedro, nós precisamos de Pedro, não deixa que ele morra como Tiago. Senhor, o livre da prisão, no nome de Jesus. E aquela oração foi chegando ao céu, tocando o trono da graça, mexendo com o trono de Deus, mexendo com o coração de Deus, mexendo com o coração de Jesus. E o Espírito Santo cada dia convulsionava mais o povo a orar, a cada momento orar. E o
povo estava ali orando, e os céus estavam sendo chacoalhados pelo poder da oração, os céus estavam movendo pelo poder da oração. No trono da graça só chegava pedido e mais pedido para Pedro. Ah, meus irmãos, no nome de Jesus, esses irmãos de Jerusalém nos deram um grande exemplo. E o título da nossa mensagem é: estando em tribulações, ore. Estando em angústia, ore. Estando em perseguição, ore. Não tem nada mais precioso do que o homem possa fazer do que orar. Não tem nada mais precioso do que você poder dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti. Ouça as nossas orações no nome de Jesus. E se você orar, certamente você orando certo no nome de Jesus, instruído pelo Espírito Santo de Deus, Deus te ouvirá. E você, quando está em problema, para onde você corre? Às vezes as coisas parecem tão boas e tão bonitas por um tempo, mas pode haver dias de tribulações, de angústia e de aflições. Para onde você correrá? Qual o caminho que você tomará? Todos os dias na face da terra tem gente sofrendo, gente perseguindo, gente passando necessidade. E você, o que tem feito? Você está preso? Não, você está livre. Talvez. Então ore. Ore em todo o tempo, busque a Deus, porque esta mensagem é para apresentar a você a necessidade da oração, a necessidade de buscar a Deus. Nós não sabemos o que está por vir, mas coisas boas não estão por vir. Saberemos que cada dia as coisas irão apertar mais e mais. Cada dia nós ouviremos problemas, guerras, rumores de guerra, perseguição, assassinatos. Família chorando, família sofrendo, e nós precisamos orar. Parentes nossos sofrendo, nós precisamos orar. Então, irmãos amados, apresentemos-nos a Deus diariamente, cheguemos-nos a Deus diariamente em oração, orando pelos seus pastores, orando pelos seus líderes, orando pelos profetas de Deus na igreja, orando pelos evangelistas na face da terra, pelos missionários, orando pela igreja de Cristo, orando pelos nossos familiares, para que todos eles se convertam, conhecendo de perto o Senhor Jesus e o poder salvador de Jesus. Eu quero incentivar a você a orar, estando em tribulações. Ore, e que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Não deixe de orar. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.